Bom dia, gauchada amiga, mais uma vez. Lembrando a todos vocês que estamos em setembro, e eu vou dizer isso até o final do programa. Estamos recebendo aqui na nossa prosa técnica de hoje o querido amigo Rodrigo Gindri Fiorenza, advogado atuando há mais de 20 anos no mercado, pós-graduado em Direito Processual pela Unisc, a Universidade de Santa Cruz, pós-graduado em Direito Público pela nossa queridíssima Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, também é empresário e diretor do escritório Picoloto e Gindri. Muito bom dia, Rodrigo. Eu vou passar já para o Rodrigo dar o seu bom dia para vocês que estão aí nos assistindo e já entrando na prosa com ele já vai em seguidita nos contar um pouquinho de como ele se tornou advogado, ou seja, como que a advocacia veio parar na vida dele ou ele na vida da advocacia. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo, obrigado pela tua presença. Buenas, Andrezinho, buenas a toda a equipe que trabalha contigo atrás das câmeras, são fundamentais para poder realizar esse programa, muito querido, é um prazer estar contigo aqui no Proseando ao Pé do Morro, num dos lugares mais bonitos de Santa Maria, e agradeço a você que está nos assistindo ao Proseando ao Pé do Morro, que está sempre aqui junto conosco, acompanhando o programa, incentivando as coisas da sua terra. É um prazer estar aqui contigo. Que maravilha! Então, Rodrigo, hoje a gente vai conversar, e eu já anunciei anteriormente, a gente vai falar sobre a advocacia preventiva. Uma coisa que o que a gente conversou também para mim novidade, e tenho certeza que para muita gente que está ali atrás nos assistindo, que não tem ideia disso. Mas antes um pouquinho, conta para nós a tua história com a advocacia. Como é que começou isso? Foi lá, deu um plim na cabeça do Rodrigo na hora de fazer vestibular, vem da família, foi uma inspiração lá de um amigo. Conta para nós isso aí, depois nós vamos falar do nosso tema específico. Buenas. Então, Andrezinho, diferentemente de outras áreas que a gente, quando é criança, pretende se transformar quando adulto, né? Eu vou confessar uma coisa, o direito nunca esteve no meu radar. É isso mesmo. Eu sonhava com outra profissão quando pequeno, quando ser adulto eu quero ser tal coisa, mas acabou que a gente foi amadurecendo. Uma vez eu fiz um teste vocacional aqui na Federal e, caro telespectador, né? Vou confessar que esta característica que deu no teste vocacional, porque ele não dá a profissão que tu vai seguir, mas a área de humanas. Perfeito. Eu disse, mas o que eu vou fazer na área de humanas, né? E não gostava muito de ler na época, eu só estou fazendo essa confissão aqui ao vivo, não gostava muito de ler. Mas tinha uma amiga minha, uma grande amiga minha lá de Santiago, a Rita, que é minha comadre, inclusive, ela me incentivou a fazer o direito. Se tu vai fazer direito, tu já passou no vestibular, lá em Santo Ângelo. Eu digo, eu não quero, eu quero ir para Santa Maria, né? E ela disse, não, mas eu vou te levar. E ela me levou a cabresto, lá para Santo Ângelo, Contrariado que nem gato de acabresto, diz o ditado, né, cara? Com certeza. E acabou fazendo a minha matrícula lá, junto comigo, fizemos. E aí fui fazendo a faculdade, fui gostando, me apaixonando, gostando de ler. Hoje eu sou um apaixonado por leitura, sou entusiasta da leitura, gosto muito do livro físico, né? Mas fui meio que por acidente no direito, Andrezinho, porque na minha família não tem tradição, não tem ninguém que seja formado em direito, não tem nenhum advogado, portanto, e eu acabei sendo o primeiro da família aí advogado. Depois vieram outros primos que foram trilhando este caminho também. Que maravilha, Tchê. Então, tu vê, olha só, tu és, Rodrigo, um dos poucos proseadores que a gente trouxe
talvez até o único, eu não me lembro bem, como eu sempre digo aqui, eu costumo dizer que eu caduco, né? A minha memória, ela falha bastante nessas distâncias. Mas eu acredito que se tu não é o único, tu é um entre os 3 que chegam aqui e nos conta isso, que não veio de família. A vocação, né? A inspiração profissional, como a gente costuma dizer. E isso é um outro lado muito bacana, porque a gente aprende, né? Talvez isso veio lá de cima, né? Só o velho lá em cima sabe. Mas aí, Rodrigo, vamos indo mais um pouquinho à frente. Fizeste o direito, iniciaste a advogar, temos escritório Picoloto e Gindri. Qual o foco do escritório, se é que dá para dizer assim, e se é que, e tu podes esclarecer isso também, pode-se ter um único foco, né? Se isso é comum, e como é que, qual é este foco, ou os focos do escritório de vocês, e aproveitando já nessa mesma levada, nessa mesma fala, os escritórios de vocês têm mais de um, Santa Maria, onde já emendamos tudo isso aí numa botada só. Tá buenas. Então, bom, o escritório foi criado por 2 pessoas que não eram de Santa Maria, eu e meu sócio Juliano Picoloto. Ele veio de Porto Alegre, eu vim de Santiago. Viemos para esta cidade porque sempre amamos esta cidade e quisemos constituir nossas famílias aqui, tanto que os nossos filhos, o filho dele e a minha filha, nasceram no coração do Rio Grande. São santamarienses da Gema. Já tamariense da Gema e eu sou de coração. Mas também, claro que eu não esqueço o meu pago, né, Santiago, então, onde tem um carinho muito grande pelo povo santiaguense também. Mas nós viemos de fora, Andrezinho. E como nós viemos de fora e criamos o escritório do zero, né, o pai do Juliano, que é o fundador do escritório, o Dr. Neri Otávio, tinha um escritório em Porto Alegre, nós viemos para Santa Maria com uma mão na frente e outra atrás. Então, a gente não teve muito que escolher área. A gente não tinha muito que escolher área. Se a gente escolhesse um nicho, uma área para atuar, possivelmente surgiriam clientes de outras áreas e nós morreríamos de fome. Então, a gente acabou fazendo quase que todas as áreas, exceto criminal, que a gente não faz, mas eu chamaria o escritório, que o escritório faz 2 grandes áreas. A grande área do direito civil e a grande área do direito público. O que tem na grande área do direito civil? Aí tem família, sucessões, que é inventário, né, uso capião, direito do consumidor, né, direito de trânsito, tudo isso está dentro da grande área do direito civil. Né, direito das coisas, que a gente diz, locações. E a outra área seria a grande área do direito público, né, o direito eleitoral, o direito tributário, o direito constitucional, o direito administrativo. O que é direito administrativo? São questões muito envolvendo órgãos públicos. Então, essas são as 2 grandes áreas de abrangência do escritório Picoloto e Gindri. E hoje, graças ao nosso bom Deus e a um trabalho aí com muito foco no nosso cliente, porque ele é o motivo da gente existir, né? Ele é o centro do nosso negócio, nós temos 4 escritórios. Santa Maria Matriz, Porto Alegre, Santiago e Florianópolis. Que maravilha, tchê. Isso é para a gente, santamariense, um orgulho muito grande, porque por mais que vocês 2 sócios, junto ao fundador, tenham chegado em Santa Maria, ou seja, como tu disseste, não são santamarienses nascidos, mas de coração, daqui partiu a empresa realmente, né? Então, é mais uma empresa santamariense que está com as asas abertas e se expandindo, crescendo, levando inteligência daqui da nossa terra para fora. Ou seja, mais uma vez estamos exportando boas empresas, bons negócios, bons profissionais, boas mentes, bons cérebros, porque a gente tem também aqui em Santa Maria esta característica e até um certo apelido
de ser exportadora de cérebros, né? Devido, obviamente, a isso tudo começou lá com a nossa Universidade Federal de Santa Maria e hoje com todas as grandes universidades que estão na nossa cidade. 4 escritórios. Isso é uma gestão porrada, para não dizer outra coisa, né? Porque, caraca, meu, 4 escritórios é um monte de gente. E tu e o teu sócio tem que gerir tudo isso, tem que passar nos escritórios, tem que viajar, tem que ir lá saber o que está acontecendo. Isso é muito bacana, muito, muito, muito legal mesmo. Eu quero agora, Rodrigão, entrar no nosso tema específico. E para isso eu vou fazer a pergunta mais básica, leiga da minha parte, e creio que de muitos, tenho certeza que de muitos, mas depois da pergunta mais básica nós vamos abrindo a conversa. O que é a advocacia preventiva? Bom, em primeiro lugar, te agradecer aí ao grande elogio, ainda mais vindo de ti aí, e para os nossos pessoas que nos assistem, né? Essa expansão que tu falastes, ela realmente a gente pegou o jeito de advogar esse e quis expandir para outros lugares para entregar esse jeito de advogar, que é o que nós vamos falar aqui hoje, para outras pessoas, ter essa possibilidade de que eles escolham. Mas essa expansão ela não seria possível sem a nossa equipe. Então eu quero fazer um agradecimento especial à nossa equipe do Picoloto e Gindra Advocacia, que eu chamo de cliente interno, porque ele é um nosso cliente e a gente tem que estar se preocupando com eles sempre, para poder dar o melhor para eles, permitir que eles trabalhem de uma forma mais feliz, de uma forma mais tranquila e que possam alçar maiores voos. Então, eles são indispensáveis para o nosso trabalho, assim como o nosso cliente externo, que é o nosso cliente mesmo. Bom, Andrezinha, a advocacia preventiva, ela é um foco um pouco diferente da advocacia. Hoje, se qualquer pessoa perguntar o que faz um advogado, o que faz o advogado? Todo mundo, ou quase todo mundo, vai pensar, não, o advogado é um cara sentado no escritório com uma prateleira atrás dele lotada de livro e que vai no fórum fazer audiência e levar e trazer processo. Imagem de filme, né, cara? Imagem de filme. Aquela sala gigante, umas prateleiras gigantes de livro que parece a biblioteca municipal. Assim, né? Mais ou menos isso mesmo. Então, essa imagem ela está muito arraigada na mente das pessoas ainda. E ainda tem profissionais que ainda trabalham desta forma, né? Profissionais um pouco mais antigos, mas nós quisemos trazer para o mercado um jeito diferente de advogar, que é essa advocacia preventiva que a gente vai falar aqui hoje. Por quê? Porque nós brasileiros somos acostumados se der um problema, a gente vai lá e tenta corrigir o problema quando acontece. Depois que acontece, né? A gente tenta remediar as coisas, ao invés de prevenir. E, baseado nessa mudança de cultura, é que a gente quis fazer um trabalho diferente na advocacia. Pô, mas o que sai mais caro? Remediar ou prevenir? Se tu tem um plano de saúde, tu vai no médico fazer check-up anualmente para prevenir doenças, não sai mais barato do que tu deixar de gastar um plano de saúde e ir no médico somente quando dá o problema? Aí fica muito mais caro. Então, baseado nessa ideia, é que a gente começou a atuar com a advocacia preventiva e prevenir que problemas aconteçam. É tentar fazer de tudo para que eles não aconteçam. Porque se eles acontecerem, que muitas vezes é inevitável, muitas vezes acontece, né? Que a gente consiga diminuir o tamanho desse problema. O impacto, de repente. O impacto, né? Perfeito. E que a gente possa solucionar esse problema para o nosso cliente ao menor custo possível para ele. Mais ou menos por aí a advocacia preventiva. Bueno, tia, que legal isso. E a gente, vamos agora talvez um pouquinho mais adentro aí da advocacia preventiva, né? Aquela história de que
tu acaba de nos contar. A advocacia preventiva quer realmente trabalhar antes. E como tu bem dissestes, nós brasileiros, de forma geral, temos, por natureza já quase, que só remediar, ou seja, trabalhar depois da encrenca acontecida, né? Então, como especificamente vocês vão ao cliente ou o cliente vai a vocês com esta ideia da prevenção, né? Como é que a gente vende, vamos dizer assim, entre aspas, a advocacia preventiva para o cliente? Porque aí eu acho que tu vai conseguir ainda ir mais fundo nas cabecinhas que estão lá, cheio de pontinho de interrogação, assim, ó. Bom, como toda coisa que vem para mudar outra coisa, primeira coisa que tem que ser feita é a mudança da cultura. É educar o cliente, é educar as pessoas que têm esta possibilidade. Porque se as pessoas têm a cultura de que vai no advogado e fala com o advogado somente quando tem processo, ela só vai procurar o advogado quando tiver processo. Só que tem muitas situações que as pessoas, às vezes, deixam de resolver, vão empurrando para frente, e essa situação acaba depois se transformando num problema maior. Então, a gente está fazendo primeiro um trabalho de educação com o nosso cliente, com as pessoas no geral, né? Por isso que a gente também está presente nas redes sociais, escrevendo artigos, fazendo vídeos, ensinando que a advocacia pode ser diferente. A advocacia pode ser algo que não seja reativo, que seria essa advocacia de remediar, mas preventiva. Então, estamos fazendo esse trabalho com muito afinco, com muita força, e tentando mostrar para as pessoas que consultem um advogado quando você tiver dúvida, né? Consulte antes. Ah, mas eu não sei o que eu vou perguntar para o advogado, eu não sei o que eu vou falar com o advogado, porque eu não tenho problema. Não. Espera aí. Todos nós temos problemas porque nós vivemos numa sociedade. E nós estamos sujeitos a regras, a direitos e a deveres. Então, quando tu está em sociedade, situações acontecem, problemas acontecem e precisa prevenir. Vou dar um exemplo muito claro, que fica muito claro a questão da advocacia preventiva, que é quando a pessoa vai fazer a compra de uma casa. O sonho maior do brasileiro ainda é hoje a casa própria, né? Então, o brasileiro vai comprar a sua casa com o suor do seu trabalho, com muito tempo economizando dinheiro, melhorando de vida para poder, de repente, pagar um financiamento bancário, e vai assinar um contrato, que muitas vezes vai amarrar ele por 30 anos, ou que seja um pagamento à vista, mas é um pagamento de um valor considerável. Qualquer casa aí custa centenas de milhares de reais. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas pensam, eu vou assinar o contrato. O contrato está escrito em português, eu estou entendendo, eu sei o que está escrito, e eu vou assinar. E alguém diz, mas por que tu não fala com o advogado? Mas para que eu vou gastar com o advogado? Não precisa, está ali escrito. Eu sei, eu entendo. O que acontece? Tem uma cláusula ali que acaba prejudicando esta pessoa, que com o suor do trabalho adquiriu aquela casa, ela fica numa situação meio sem saída, e aí procura o advogado para tentar remediar. Só que tem algumas situações que o advogado não consegue remediar, porque ele não é milagreiro. Então, por que não? Né? A vocês que nos assistem, por que não procurar um advogado antes? Olhar o seu contrato antes? Eu tenho um caso de uma pessoa que foi comprar uma casa, e eu uso muito esse exemplo. Ela ia comprar a casa para alguns milhares de reais. E ela disse que estava debarbada. E eu disse, então tu me traz o contrato, vamos dar uma olhada. Eu olhei e eu disse, essa cláusula aqui vai te prejudicar. Não pode ter essa cláusula aqui, tem que tirar ou mudar. Ficou brava comigo. Saiu. Verdade? Saiu. 3 dias depois ela me liga para me agradecer.
E ela fez o certo, ela preveniu, para me agradecer que ela ia cair num golpe. Descobriu que era golpe. Então, esse é o impacto que a advocacia preventiva tem na vida das pessoas. Procure um advogado sempre que você for tomar uma decisão importante na sua vida, e a gente está sempre tomando decisões importantes na nossa vida. Não deixe para depois. O barato de agora pode sair caro depois, né? O prevenir agora é mais barato do que remediar depois, que é mais caro. Então, por que não? Olha, eu não sei para que caminho eu vou tomar, eu estou pensando em fazer tal coisa. Procure um advogado experiente, procure um advogado de sua confiança, porque os advogados estão voltando a ser aquele advogado de confiança, como os médicos de confiança, os advogados de confiança até os anos 80 eram, né? Um advogado de confiança que tem uma visão um pouco mais ampla sobre economia, sobre outras áreas que não só o direito, né? Porque o direito, ele está muito ligado a quase todas as outras áreas, né? Tirando as exatas, as humanas, sociais, filosofia, história, está muito ligado ao direito, economia. Então, procure e previna-se. Que legal isso, gente. Então, olha só, a gente está aprendendo hoje, e eu estou dizendo a gente, me incluindo nisso, obviamente, porque eu também tinha aquele pensamento ali, desculpa, que o Rodrigo acabou de falar. Ah, para quê que eu vou procurar um advogado se eu estou lendo o contrato, está aqui, eu estou entendendo tudo? Olha o exemplo que o Rodrigo nos trouxe. Então, pessoal, isso é um alerta. A gente fez, quando o Manuel Meco, meu cunhado, fez contato comigo dizendo, cara, falei com o Rodrigo, o diretor lá do nosso escritório, o Meco trabalha lá com o Rodrigo. Um abraço para o Meco. Está lá nos assistindo, ele e a Val estão lá nos assistindo. Exatamente, já me disse. E aí eu digo, e quando eu pedi para o Rodrigo, porque eu sempre, e todo mundo sabe disso, não é novidade, tá? Eu sempre converso antes, a gente constrói o roteiro da nossa prosa juntos, eu e o proseador que vai estar comigo, para que a gente consiga falar para vocês aquilo de mais importante sobre o tema sugerido. E quando o Rodrigo sugeriu a advocacia preventiva, eu confesso que eu fiquei pensando, cara, nunca ouvi falar disso, cara. E eu tenho um monte de amigos, e bons amigos advogados, grandes amigos advogados, muitos. E eu nunca tinha ouvido falar da tal da advocacia preventiva, nem sabia que você podia fazer uma advocacia preventiva. E o Rodrigo está trazendo isso para a gente, para que a gente fique, ó, as anteninhas ligadas, as anteninhas a mil aqui, ó, porque é como também o Rodrigo acaba de nos dizer, a gente está sempre tomando decisão, gente. Muitas, muitas e muitas e muitas mesmo. É o tempo todo tomando decisão na realidade. Eu fiz, com a tua permissão, Rodrigo, eu terminei um curso agora há pouco, que numa das aulas falava sobre isso, gestão sobre decisões e tal. E o cara diz lá, eu não me lembro de onde que veio isso, tem um trabalho, uma pesquisa realizada lá nos Estados Unidos e tal, que a gente toma, em média, 35 mil decisões por dia. Se falando em todas aquelas, tipo assim, eu vou olhar para onde agora? Para qual câmera? Eu vou vestir que camisa? Eu vou entrar para a direita ou para a esquerda? Eu vou pegar o copo d'água? Isto foi uma experiência feita lá numa das universidades grandes lá dos Estados Unidos. Então, advocacia preventiva. O que mais que eu quero te falar agora dentro da advocacia um pouquinho mais geral? Existe um mito que é o juridiquês e que assusta as pessoas. Eu vou repetir, juridiquês. Assim como tem o português, o inglês, o japonês, a galera diz que tem o juridiquês, que para nós leigos seria ou é muitas vezes empregado e utilizado e necessário em diversos momentos a fala mais técnica dos advogados. Mas as pessoas têm um certo medo às vezes, né, Rodrigão? Isso pode ser até um afastamento às vezes.
Com certeza, muito bem colocado, Andrezinho. O juridiquês é um idioma próprio. É um idioma próprio que, se eu começar uma prosa contigo agora através do juridiquês, tu vai dizer o que esse louco está falando, que é língua. Então, realmente, o juridiquês, o que é o juridiquês? Como tu bem falasses, é uma linguagem mais técnica do direito, né? Algumas expressões do direito, tá? Mas como nós estamos vivendo numa era da informação, o juridiquês, no nosso entendimento dentro do Piccoloto e Gindre, ele está ficando cada vez mais para trás. E eu vou explicar o porquê disso. O juridiquês ele sempre foi muito usado, até os anos 80, 90, ali, pelos advogados, para demonstrar um conhecimento um pouco maior, né? Onde era bonito, a cultura da época, né? Que a gente chama de Zeitgeist, né? Que é a cultura de uma época, é uma palavra alemã, Zeitgeist, né? A cultura da época, o espírito da época, achava que era bonito. E aí o juiz falava assim, o advogado, o promotor, né? E o cliente ficava sem entender patavidas. Boiando. Boiando, né? Então, nosso escritório, quando a gente começou a trabalhar, a gente nunca gostou muito do juridiquês. E eu vou explicar por uma simples razão. Porque como o nosso cliente está no centro do nosso negócio, ele é a base, ele é o nosso pilar para nós podermos existir, a gente sempre achou que tinha que ter uma linguagem mais direta, objetiva e simples. Para que o cliente compreenda e possa ser compreendido. Porque se ele não puder compreender, o relacionamento cliente com o advogado vai ter ruído e vai ser algo que não vai cumprir a função que tem que cumprir. Então, nós acabamos não usando o juridiquês, usando uma linguagem simples, e hoje, baseado na era da informação, na era da tecnologia, da rapidez das coisas, que as coisas precisam andar ao tempo que todo mundo quer, que é para ontem, né? A gente acabou fazendo uso de uma linguagem mais simples. Inclusive, nossas petições lá no escritório é quase proibido usar o juridiquês. Tem algumas palavras ainda no direito que tu não pode trocar por outra porque ela tem um sentido próprio, aí a gente mantém. Mas no resto a gente vai pelo simples, pelo objetivo. Porque um juiz, quando vê um processo e vê uma petição de um advogado, ele tem milhares de processos. Os funcionários dele têm milhares de processos. Então, ele tem que analisar a petição com uma coisa muito simples, com uma coisa muito objetiva, com uma coisa básica. Então, a gente resolveu abolir o juridiquês dentro do nosso escritório e a linguagem com o nosso cliente ela é mais leiga possível, né? Então, a gente sempre pergunta para o nosso cliente, o senhor entendeu? Precisa que eu explique de novo? Aí a gente explica quantas vezes o cliente precisar, até que ele compreenda e entenda aquilo que a gente está falando. Que maravilha! Gente querida, nossa audiência, vocês que estão aí em casa, recebemos e estamos encerrando a nossa prosa técnica de hoje com o querido amigo Rodrigo Gindre Fiorenza, da Piccoloto e Gindre, do Piccoloto e Gindre Escritório de Advocacia. Procura lá essa turma nas redes sociais, a hora que tu precisares de um advogado, nunca esquecendo que aprendemos hoje que a hora é antes, pode ser antes. Passo para o Rodrigo se despedir de todos vocês, break comercial logo depois e nós voltamos com a Tchefolia. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença, meu amigo, aqui no nosso Prosendo ao Pé do Morro desse domingo. Muito obrigado mais uma vez, Andrezinho, muito obrigado para toda a tua equipe, muito obrigado para você que está nos assistindo. É para vocês que a gente está trazendo conhecimento, é para vocês que a gente procura todos os dias estudar, se aprofundar, para que você possa ter o melhor serviço possível ou que você possa procurar alguém já com estas informações, alguém da sua confiança e que trabalhe desta forma. Um muito obrigado, um excelente domingo e buenos dias para vocês todos.